Bom, então esse exercício aqui ele já é um exercício de volumetria de precipitação, né? É um método argentimétrico, né? Como nós sabemos, os métodos de precipitação, alguns deles são chamados de argentimétricos, porque são baseados na utilização, muitas vezes, de nitrato de prata. Então, vamos ler o exercício juntos. A quantidade de cloretos presentes em defensivo agrícola é um indicativo importante da presença de determinados princípios ativos, como o chamado aldrin, cuja forma molecular é C12H8Cl6, né? Então perceba que ele dá a fórmula molecular desse composto chamado aldrin, mas parece que a hora que a gente continuar lendo que não vai ser muito útil para a gente, né? Então uma amostra de pesticida, aí sim, né, a massa do pesticida de 0,1064 gramas foi decomposta pela ação de um reagente orgânico apropriado em tolueno. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Que o pesticida foi decomposto. Então, aquela forma molecular desse princípio ativo chamado aldrin, C12H8Cl6, já não importa, porque se o pesticida foi decomposto, aquela forma molecular se perdeu, não existe mais aquela forma molecular. O que existe ali é carbono, oxigênio, cloro, né, sem necessariamente estar presente naquela fórmula, daquela forma molecular, naquela estrutura, né? Então ele foi decomposto. Então eu tenho ali, aleatoriamente, cloro, hidrogênio e carbono. Então uma amostra desse pesticida foi decomposta pela ação de um reagente orgânico apropriado em tolueno. O cloreto liberado, então ó, o cloreto agora, nós temos ele na forma de Cl-, não temos ele na forma de Cl6. Ele foi liberado ali em solução, foi decomposto, então todo o cloro está na forma de cloreto. Então foi extraído em água e na titulação argentimétrica gastaram-se 25,28 ml de solução de nitrato de prata 0,04337 molar. Lembrar que esse Mzão aqui é molar, bastante utilizado em laboratório, o pessoal não gosta muito em artigo científico, geralmente se utiliza mol vezes litro elevado a -1, mas é comum em laboratório ainda o pessoal utilizar o molar. Então, exprimo o resultado da análise em termos de porcentagem de cloro presente no pesticida, tá? Pessoal, então aqui basicamente, tá, eu tenho um pesticida que tem ali íons cloreto, né, que depois no final o exercício acabou chamando de cloro, então já tem ali íons cloreto, e aí ele quer saber a porcentagem desse íon cloreto na amostra de pesticida. Esse é um indicativo importante para a gente conseguir, para a gente fazer uma análise do pesticida, e depois seria até capaz de eu fazer a porcentagem do composto mesmo, o aldrin, né? O composto chamado aldrin. Mas por hora nós vamos fazer só o do cloreto. Bom, então, de novo, como eu sempre falo para vocês, a reação entre o titulante e o titulado, entre o titulante e o analito. Então, aqui, ó, o que nós temos? Um titulante, que é o nitrato de prata. Então, ó, nitrato de prata titulante, aquele que eu sei exatamente qual é a concentração. Então, nitrato de prata, AgNO3, mais Cl-. Então, titulante nitrato de prata, Cl- é o nosso analito, ou o nosso titulado. De novo, sempre falo, para fins de resolução de um problema, eu não preciso saber exatamente qual é o produto que é formado. Eu vou trabalhar só com a estequiometria dos reagentes. Mas é sempre importante eu, né, praticar isso um pouco. Então aqui vai formar o cloreto de prata, ele vai precipitar. Eu estou ignorando aqui o subíndice só por uma questão de facilidade de escrever mesmo aqui nos slides. Mas o íon nitrato vai ficar ali em solução na forma iônica, né? Enfim, o que importa aqui para mim é a estequiometria entre o nitrato de prata e o cloreto. Então perceba que essa reação já está balanceada, então a estequiometria aqui é de 1 para 1. Perceba que no exercício ele pede exprima o resultado em termos de porcentagem de cloro. E ele pede a porcentagem. Gente, independente se ele pede concentração molar, concentração comum, concentração em porcentagem, é sempre interessante que eu ache o número de mols do meu analito. Porque a partir do número de mols do meu analito, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, encontrar o número de mols do meu analito que é a chave da resolução de problemas de titulação, que são problemas reais. Se eu tivesse no laboratório feito essa análise,
depois que eu saísse do laboratório, eu ia encontrar exatamente essa situação. O laboratório, ele me limita, ele consegue fazer com que eu realize o procedimento analítico, mas o procedimento de análise de dados, eu tenho que recolher os dados depois e analisá-los, né? Então, só fazer uma boa técnica, uma boa execução no laboratório não é o suficiente. Então, sempre preciso achar o número de mols do analito. O analito aqui é o cloro, o cloreto, né? Bom, como que eu acho o número de mols de analito? Sempre através do titulante. Então, lembra, o titulante, como eu sempre digo em titulações, o titulante é como se fosse a nossa régua. Então, ele tem uma proporção ali com o meu analito. Aqui a proporção é de 1 para 1. Se eu acho o número de mols do titulante, que é o nitrato de prata, consequentemente eu acho o número de mols de cloreto, né? Então, que é o meu analito. Então, como que eu acho o número de mols de titulante, nitrato de prata? Lembre-se, já falamos várias outras vezes em outros vídeos, e aqueles que assistem aula comigo também. Molaridade é número de mols dividido pelo volume. Logo, número de mols é o quê? Molaridade vezes o volume, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o número de mols de nitrato de prata, eu tenho a molaridade no nitrato de prata, está aqui, ó, 0,04337 mol por litro. Então, aqui, ó, número de mols de nitrato de prata. Então, é a molaridade vezes o volume que eu utilizei de nitrato de prata. Então, a molaridade é 0,0437 mol por litro, vezes o volume que eu utilizei de nitrato de prata. Qual que é o volume que eu utilizei de nitrato de prata? Ó, gastaram-se 25,28 ml de nitrato de prata. Mas lembre-se que esse volume tem que estar em litros, porque se aqui a concentração está em litros, o volume também tem que estar em litros. Como que eu passo mililitros para litros? Exatamente isso. Divido por 1000, ou, se for deixar na forma de potência, multiplico por 10 elevado a menos 3, que é o que eu prefiro fazer, o que eu vou fazer aqui agora. Então, vezes 25,28 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Então, aqui ó, nós vamos cortar litros com litros. Esse resultado sairá em mols. Então, aqui o número de mols de nitrato de prata será de... Então, será de 1,096 mols de nitrato de prata. Só uma correção aqui, né? Ó, nessa consideração que eu coloquei aqui, 0,043, tem mais um 3 aqui entre 3 e o 7. 337. Não sei se ficou bom, se piorou. Deixa eu pegar e tentar apagar aqui. Então vamos aqui tentar apagar. É 0,04, isso, consegui apagar, agora vamos tentar escrever nesse espaço aqui, 0,04337, isso, coloquei mais fininho para poder caber aí, agora tá certo. Então, o número de mols de nitrato de prata está aqui, acabamos de encontrar 1,096, opa, faltou, vezes 10 elevado a menos 3, então também vamos apagar aqui de novo. Então, 1,096 vezes 10 elevado a menos 3. Então, 1,096 vezes 10 elevado a menos 3 mols de hidróxido de sódio. E como nós dissemos, o número de mols de hidróxido de sódio, nesse caso, é a mesma coisa que o número de mols de cloreto, porque a estequiometria é de 1 para 1. Tá? Então, esse é o número de mols de cloreto também. Percebam aquilo que eu sempre digo, ache o número de mols do titular, do analito, porque a partir dele eu faço o que eu quiser com ele. Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, encontrar a concentração molar, né? Se eu quisesse encontrar a concentração molar de cloreto na solução, eu pegaria esse número de mols e dividiria pelo volume da amostra. No caso aqui eu não tenho o volume da amostra, mas eu precisaria saber o volume da amostra para encontrar a concentração molar. Mas eu não quero a concentração molar. Eu quero aqui, ó, de novo, vou circular a porcentagem, tá aqui, ó, porcentagem. E perceba que ele me deu a massa da amostra original. Olha a massa da amostra analisada, 0,01064 gramas. Então, se eu quero
a porcentagem, eu preciso achar a massa de cloreto, né? E como que eu acho a massa de cloreto com o número de mols? Muito simples, muito simples. Lembre-se que número de mols, uma das formas de eu escrever número de mols é massa dividido pela massa molar. Logo, a massa é número de mols vezes a massa molar. Ops, vou melhorar isso aqui. Número de mols é a massa vezes a massa molar. Então, número de mols é massa sobre massa molar, perdão. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Logo, então, a massa é número de mols vezes a massa molar, certo? Então, a massa aqui que eu tenho de cloreto, a massa é o número de mols que eu acabei de encontrar, que é 1,096 vezes 10 elevado a menos 3 mols, vezes a massa molar do cloreto. Ele deu aí como... Ele deu o resultado de massa atômica, né? Mas lembre-se, massa atômica e massa molar têm valores iguais, o que muda a unidade de medida. São coisas diferentes, mas eu não quero entrar nesse quesito agora. Mas ele deu aqui, ó, 35,5. Então, 35,5. Como eu estou falando de massa molar, é gramas por mol. Então, corta aqui mol com mol, meu resultado sairá em gramas. Então, isso aqui vai dar um resultado de uma massa igual a 0,030, se eu for arredondar corretamente, 39 gramas de cloreto de Cl-. Então, ele quer a porcentagem, tá? Então, tem várias formas de fazer porcentagem. Eu vou fazer aquela parte pelo todo vezes 100. Mas vocês podem fazer uma regra de 3 simples aí também. Mas eu vou fazer a parte pelo todo. Como que é a parte pelo todo? Então, ó, porcentagem de cloro, né, é igual. Qual que é a parte? A parte que eu encontrei. 0,039 gramas dividido pelo todo. Qual que é o todo? É a massa total, 0,1064 gramas, ó, parte pelo todo. Aquilo que eu encontrei dividido pelo todo. Os 2 vezes 100, tá? Ou vocês poderiam fazer mais de 3, vai dar a mesma coisa. Se vocês fizessem 0,1064 é 100%, 0,039 é x, daria exatamente a mesma coisa. Então, ponto 0,38, pode ser que a gente tenha resultados um pouco diferentes, dependendo do arredondamento. Então, vamos colocar aqui 0,039 dividido por 0,1064, isso aqui vezes 100. Então, nós temos um resultado de 36,65%. Então, essa é a porcentagem de cloro na minha amostra, ok? Então, agora vai lá, olha a resolução, tenta resolver o exercício lá no seu caderno, tá? Tenta resolver sozinho, assiste uma vez a resolução, tenta resolver sozinho depois, ok? Abraço, tchau, tchau.